falar um pouco sobre o amor. É o tema central das Escrituras Sagradas, principalmente o amor de Deus para conosco, o amor demonstrado por Deus, quando Ele levanta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para Ele vir à terra, viver, nascer e morrer pelos nossos pecados. Então esse é um amor que nós chamamos na Bíblia de amor ágape, ou amor sacrificial, ou amor substitutivo. Esse é o amor. Cristo, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, por amor, depois ressuscitou dos mortos e vive. Esse amor é um amor ágape, um amor substitutivo. E esse é o assunto vital das Escrituras Sagradas. Quando você lê que os fariseus queriam pegar Jesus, numa armadilha, e pergunta qual o grande mandamento, Jesus responde que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele vai dizer como é que a gente tem que amar a Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Aí Jesus olha para os fariseus e diz: e há outro semelhante a esse. E o outro mandamento semelhante a esse é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí Jesus vai mais além. Jesus é especialista em ir mais além, para que ele possa botar os fariseus para pensarem, e a igreja para pensar hoje. Jesus, ele nos diz: e destes mandamentos depende toda a lei e o profeta. Como é que a gente cumpre toda a lei e os profetas? Amando. Amando, nós temos que amar. Amar. Primeiro mandamento, amor. Segundo mandamento, amor. Qual o fruto do Espírito? Amor. É interessante que quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele diz: o fruto do Espírito é, no singular. A figura aqui do fruto do Espírito é como se fosse, vou pegar uma tangerina, vários gomos. O amor é o que traz todos os gomos, os outros gomos. Aí ele vai dizer: o fruto do Espírito é amor. Aí ele vai dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí o apóstolo Paulo também, como discípulo e seguidor de Jesus, ele diz: contra estas coisas não há lei. A gente cumpre toda a lei. Como, pastor? Amando. O amor. O amor. O amor. O amor é vital para a igreja. O amor é o supremo fruto do Espírito. É o assunto vital da igreja. E nós temos tido essa alegria nessa igreja, na primeira igreja batista. Nós temos vivido isso, essa alegria, e temos tido gozo na alma. Deus tem trazido pessoas para essa igreja, semana após semana, as visitantes. Muitas pessoas que chegaram e se incluíram na primeira igreja batista de Araripina. E isso não vem de nós, não são esforços humanos, não, mas é a maravilhosa graça de Deus trazendo pessoas dias após dias. E qual o desafio da igreja? O desafio da igreja é glorificar a Deus através da palavra e exercitar o amor. Nós temos que glorificar a Deus através das nossas vidas, através da palavra de Deus, fazendo discípulos e exercitar o amor, uns pelos outros, uns pelos outros. Se nós queremos, nós como igreja do Senhor, que Araripina seja impactada, a marca da igreja tem que ser amor, o amor, para que essa igreja seja bênção para essa comunidade, para Araripina, para a região circunvizinha, para o Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Nós precisamos ter esse amor uns para com os outros. Nós precisamos conhecer o que é o amor de Deus. O amor é o cartão de visita da igreja. O amor é o cartão de visita da igreja. O amor é a marca registrada de uma igreja cristã. O amor é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.
O amor é a maior de todas as virtudes. O amor é o que importa. E o tema dessa noite nós vamos trabalhar com isso. O amor é mais importante. Abramos nossas Bíblias. Na carta de Paulo, 1 Coríntios. Nunca preguei nesse texto, mas é um belo texto. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Do 1 ao 13. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Como de costume da igreja e prática, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 13. Amém? Eu vou pegar, como está na minha Bíblia aqui, só a parte B do verso 12 e falar o verso 1. E os irmãos continuem verso 2, tá? E eu passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto de nada adiantará. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Toda a igreja agora, versículo 13 aqui, Diego. Vamos lá, versículo 13. Vamos lá, igreja. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Louvado seja o nome de Cristo. Curve sua cabeça novamente. Vamos orar por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, por toda essa primeira parte. E chegou na melhor parte, onde nós vamos, ó Deus, receber a Tua palavra. Palavra revelada, palavra inspirada. Mas nós te pedimos nesse momento iluminação do céu, do alto. Para que nós possamos entender, ó Deus, tudo que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados, contritos, para receber o que vem do Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, nessa noite, e já te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Primeira coisa que eu queria falar nessa noite, tá? Paulo aqui não está falando de casamento. Muitos pastores usam esse texto para casamentos, muitos padres, não está falando de casamento aqui. Esse texto está entre o 12 e o 14, que está falando sobre dons espirituais. E o que é que Paulo está falando? A chave aqui é o que ele diz na parte B do versículo 12, do versículo 32, antes de entrar no 31. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Qual o caminho mais excelente? O amor. O amor é o caminho mais excelente.
Então não está falando de casamento, ele está falando que o amor é superior aos dons. E por que Paulo está falando aqui? Ele está falando justamente do que a irmã Ana Rúbia falou aqui. Ele está falando do amor ágape, do amor sacrificial, do amor substitutivo, do amor genuíno, do amor puro, o amor que se entrega, o amor que não é uma emoção, não é uma emoção, não é um sentimento, esse tipo de amor aqui não, mas amor na Bíblia é uma ação, amor é uma atitude. Eu amo, eu cuido, eu amo, eu faço, eu amo, eu preservo. Ágape, amar até as últimas consequências. O amor ágape é o amor de Cristo por nós. Ele usa essa palavra. O amor redentor de Cristo por nós. Aquele amor que Cristo se deu pela sua igreja. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, ele vai citar 4 cartas sobre esse amor. O apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos, à igreja de Colossos e à igreja de Tessalônica, ele agradece a Deus por existir esse tipo de amor entre os irmãos, que é o amor fraternal. É o amor fraternal. Só que ele não cita isso na igreja de Coríntios. Ele não cita isso. Em nenhum momento, em nenhum versículo ele fala disso para a igreja de Coríntios. Qual o ponto fraco de uma igreja hoje? Qual o ponto vulnerável de uma igreja hoje? A falta de amor. Esse é o ponto fraco da igreja. A igreja pode ter todos os dons, a gente vai ver aqui, a igreja de Coríntios tinha quase todos os dons. É quase impossível ter todos os dons. Mas esse é o ponto fraco, esse é o ponto frágil de uma igreja. A igreja ela vai ficar cambaleante, a igreja vai ficar vulnerável se não tiver amor. Por isso que nós vamos trabalhar com esse tema. O amor é mais importante. O amor é mais importante. Então eu não devo só ter, mas eu devo viver. O amor ágape é ter e viver. É uma prática de vida. O amor fraternal uns para com os outros. O que Paulo está dizendo aqui, por mais que os dons que uma igreja tenha, eles possam ser sinceros, e até maravilhoso você ter um dom, mas eles são inúteis se não houver amor. O amor é mais importante. Todo dom tem que vir acompanhado de amor. Por quê, pastor? Porque os dons cessarão. Os dons cessarão. O que é que Paulo está condenando aqui nessa igreja? A imaturidade dessa igreja. Porque eles falavam vários idiomas, várias línguas, mas era uma igreja que era menino, uma igreja que vivia feito crianças. A imaturidade, a infantilidade da igreja de Coríntios, ou a carnalidade. Era uma igreja carnal, uma igreja imatura. E o que é que nós precisamos de Deus? Que Ele derrame o seu bálsamo do seu amor na vida da igreja. A vida da igreja. A igreja tinha dons, mas no meio da comunidade de fé da igreja não havia amor. E se não houver amor, não vale nada. Esse texto dessa noite, eu vou dividir ele em 3 partes, ou 3 atos. O primeiro é, o amor é o que importa. O amor é o que importa. Segundo, o amor ele triunfará. E terceiro, o amor permanecerá para sempre. Por isso que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele começa, quando a gente pega no contexto, justamente o versículo 32 do capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, lá no finalzinho, eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. E qual o caminho mais excelente? O amor. É o amor. O amor é o que importa. A superioridade do amor sobre os dons. Não adianta você falar todas as línguas terrenas, se não tiver amor, de nada vale. Nada, o apóstolo Paulo vai dizer que nada. E o apóstolo Paulo, ele é mestre em trazer algumas palavras que bota a igreja para pensar. O que é que ele diz no comecinho do verso 1? Ainda que, comecinho do verso 2, novamente, ainda que, na metade do verso 2, ainda que, e lá, no verso 3, comecinho do verso 3, ainda que, Paulo aqui está falando uma hipérbole.
Não era que a igreja tinha todos esses dons, mas mesmo que tivesse todos os dons espirituais, se falasse todos os idiomas, hoje nós temos no mundo uma faixa, mais ou menos, de 7.164 línguas, ou idiomas diferentes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Se você falar todos os idiomas que tem no mundo, se você tiver todos os dons, se você não tiver amor, nada vale, nada importa. Paulo vai mostrar a superioridade do amor, porque o que importa é o amor, o que vale é o amor, o que conta é o amor da igreja. O apóstolo Paulo vai mostrar que o amor é melhor do que todos os idiomas, que o amor é melhor do que o dom de profecia, que o amor é melhor do que o conhecimento, que o amor é melhor do que o dom de milagres, que o amor é melhor mesmo do que o dom de você se sacrificar por outra pessoa. O amor, ele vai prevalecer, porque o amor é o que importa, porque o amor é o que vale, porque o amor é o que conta na vida de uma igreja. A primeira coisa é porque ele é superior a todos os dons, e há duas razões fundamentais. A primeira é a qualidade do amor. O amor é uma ação, o amor é uma atitude, e a segunda é que o amor ele vai durar eternamente. O amor vai continuar, começa aqui e continuará na eternidade afora. É isso, ele começa nessa vida, mas ele continua no porvir. E os dons não, os dons só são para a igreja aqui, a igreja militante. Os dons não é para a igreja triunfante, não é. O amor, ele transcende a história, o amor é eterno. Por isso que Paulo vai trazer aqui algumas coisas para que nós possamos pensar. Todos esses dons aqui, eles não valem nada se não tiver amor. Por mais nobres que sejam, são inúteis. Falar em línguas, idiomas, profetizar é maior do que tudo. O exercício dos dons sem amor não vale nada para a igreja. A igreja de Corinto estava como a igreja brasileira está hoje, cheia de rachaduras. A igreja aí fora, a igreja batista não, está firmada na rocha eterna. Mas a igreja brasileira hoje está cheia de traumas, cheia de partidos, cheia de grupos, cheias de cisões, divisões. Qual a causa? A falta de amor. O que quebra a unidade de uma igreja é a falta de amor. É a falta de amor. Dons sem amor não sinalizam maturidade, não. Sinalizam o quê? Infantilidade. O primeiro ato, o que importa é o amor, o que vale é o amor, o que conta é o amor. Olha o que é que Paulo diz no verso 1, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se não tiver amor, eu posso até fazer barulho, que nem um bronze, que bate e faz barulho, faz zoada, muita zoada, mas eu vou ser igual um sino, por dentro eu vou estar oco, vazio. Se eu não tiver amor, estou desprovido de sentimentos. Eu sou uma pessoa fútil, eu sou uma pessoa insignificante, porque eu não vou ter nada, eu não vou ter miolo, eu vou ser igual um sino oco. É isso que nós vamos ser, se não existir amor dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe, ele diz: se não tiver amor, nada serei. É o que é que ele diz no final do verso 2, finalzinho do verso 2, no final do verso 2, se não tiver amor, nada serei. Primeiro, eu sou como um símbolo que não retine, eu sou oco por dentro, eu não tenho miolo, eu não tenho casca, eu só tenho casca e não miolo. E ele vai mais longe: se não tiver amor, nada serei. O que é que o apóstolo está dizendo? Não adianta nada. Você pode ser um profeta, você pode ter o dom de profetizar, você pode falar as 7.164 línguas, você pode ter conhecimento, você pode ter fé para realizar milagres. Os crentes de Coríntios eram assim: nota 10 nos dons, nota 0 em amor.
Sem amor, o apóstolo Paulo diz, nada serei. E o apóstolo Paulo vai mais longe. Ele vai dizer, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Verso 3, finalzinho do verso 3, olha o que é que ele diz. Se não tiver amor, finalzinho do verso 3, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Primeiro ele diz, nada serei. E agora, nada adiantará. Por isso nós temos que ser uma igreja que ama, de fato e de verdade. Nós temos que ser uma igreja conhecida pelo amor. Esse é o primeiro ato. O que importa é o amor. O que vale é o amor. O que conta é o amor. E isso traz um sinal de alerta para a igreja. Olha o que é que ele diz no verso 3, agora no comecinho. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso vale. Nada disso vale. Nada, não vale nada. Você pode dar tudo o que você tem. Se não for pela causa certa, a motivação certa, em amor, nada vale. Pelo amor sacrificial. Por isso que é ágape, é um amor sacrificial. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, nada adiantará. Pode dar tudo o que você tem. Não adianta nada. Não adianta nada. Você pode até se sacrificar. Não adianta nada, é isso que ele diz. Mesmo que o meu corpo seja queimado, não adianta nada. Então o primeiro ponto é, o amor é superior aos dons, porque o que importa é o amor. O que importa é o amor. O segundo ponto, ou o segundo ato, o amor triunfará. Nós temos que pensar aqui agora nessa noite, nesse momento, em 4 fatos sobre o amor. 4 fatos que estão ligados diretamente sobre a realidade do amor, sobre a realidade desse amor ágape. Primeiro, o que é o amor? Segundo, o que não é o amor? Terceiro, o que o amor faz? E quarto, o que o amor não faz? O apóstolo Paulo vai nos mostrar tudo isso. O que ele está falando aqui é que amor é uma atitude, amor é uma ação, e não um sentimento meloso, não, é uma ação. Primeiro, o que é o amor? Olha o que ele diz aí no verso 4. O que é o amor? Verso 4. O amor é, o que, igreja? O amor é paciente. O amor é paciente. Paciente aqui no grego é a palavra, a capacidade infinita de suportar, com paciência, as pessoas, os maridos, as mulheres, as crianças e todas as circunstâncias da vida. O amor é paciente, o amor é longânimo, a palavra aqui é longânimo, o amor é longânimo, o amor é paciente. Por quê, pastor? Porque se você sair hoje, aí fora, ou dentro da igreja mesmo, as pessoas vivem hoje com os nervos à flor da pele, meus amados irmãos. Por isso que o amor, ele é paciente, paciente. E essa é a necessidade vital da igreja hoje. Uma igreja longânima, uma igreja paciente. O amor tem uma infinita capacidade de suportar não só as pessoas, mas amar as pessoas e suportar as situações. Haverá situações adversas. Por isso que a ideia aqui é longanimidade, paciência. Quem ama tem bom ânimo. Quem ama tem o ânimo esticado. Quem ama, tem um ânimo máximo. O amor é paciente. Como é que tem sido a nossa paciência? Quando alguém nos fere, quando alguém nos provoca. O amor não paga o mal com o mal, porque o amor é paciente. Por isso que nós temos que ter paciência com as crianças. Você já foi criança um dia, você será idoso um dia. Paciente é ter e ser. Eu tenho paciência e eu sou paciência. E eu tenho paciência. Ser paciente e ter paciência. É isso que nós temos que fazer. O que o amor é? Segunda resposta, está aí no verso 4. O amor é paciente e o amor é o quê? O amor é o quê? Bondoso. Bondoso. Aqui é a mesma ideia. Mesmo que os outros maltrate,
Nós somos bondosos com eles por causa da nossa doutrina, por causa da nossa confissão de fé. Isso não significa que nós daremos pérolas aos porcos aí fora, não. Não. Isso não significa, por nós sermos pacientes e bondosos, que nós não iremos disciplinar e corrigir os nossos filhos em amor. Não, não é isso. O amor é bondoso. O Pai, que é Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele corrige cada filho que ama. E isso é o sinal da sua bondade para conosco. O amor é bondoso. O que o amor é? O amor é paciente e o amor é bondoso. Segundo ponto, o que o amor não faz? O que o amor não faz? Primeiro, parte B do verso 4. O amor não arde em ciúme. O que o amor não faz? O amor não arde em ciúmes. Não, ele não faz isso. Nós não temos ciúmes dos outros irmãos quando eles prosperam. Não, meus irmãos. Nós temos que nos alegrar com quê? Com aqueles que se alegram. É isso que nós temos que fazer. Quando uma pessoa, ele prospera, nós temos que dizer: louvado seja o nome de Deus, que o meu irmão está prosperando para a glória de Deus. Nós não temos ciúmes, não. Nós nos alegramos, nós ficamos felizes. Isso o amor não faz. O amor não arde em ciúmes. Então, o que o amor não faz? Ele não arde em ciúmes. Segundo o que está aí no verso 4 ainda, o amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. O amor não se envaidece porque nós somos prósperos espiritualmente ou materialmente. Não, nós não saímos contando vantagem, se envaidecendo com o que temos ou com o que somos. Não, o amor, o que o amor não faz? Não se envaidece. Não se envaidece. Ele não sai por aí, a pessoa que é alcançada pelo amor, contando vantagens de forma alguma. Não. O que o amor não faz? Ele não se orgulha. O amor não é orgulhoso. Finalzinho do verso 4, olha o que é que ele diz: não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. Não é orgulhoso. Não é. Aqui é altivez. Tem pessoas que são altivez, não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser repreendidas pela palavra de Deus, não querem se humilhar diante e debaixo da potente mão de Deus, não querem mais aprender hoje pensando que já sabem de tudo. Por isso que o amor, ele triunfará, e nós temos que ter amor. O que o amor não faz? Não se conduz de forma inconveniente. Versículo 5, olha o que é que o amor não faz. Verso 5, o amor, verso 5, não se conduz de forma inconveniente. Não. Existe um espaço, meus amados irmãos, um espaço certo e errado. Existe aqui o meio, e esse meio eu tenho que ter conveniência. O meio aqui eu tenho que ter conveniência. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. Eu não posso ser uma pessoa inconveniente, não. Eu tenho que ser uma pessoa que tenha conveniência, uma pessoa que tem bom senso. Meus irmãos, nós temos que ter isso, bom senso para caminhar nessa vida, bom senso para progredir nessa vida. Nós temos que andar e caminhar e ter bom senso. Tem coisas que são certas, tem coisas que são verdades, isso é verdade, mas qual a minha conveniência? É a hora certa de falar? Salomão diz que para tudo há um tempo determinado na vida. Há tempo de falar e tempo de calar. Nós estamos tendo cuidado com o que nós estamos falando. Nós estamos passando numa peneira primeiro o que nós estamos falando. Há um tempo determinado. Nós temos que responder às pessoas com conveniência e com sabedoria, e não ser inconveniente. No verso 5, depois que ele diz: o amor não busca seus próprios interesses. Não. O amor não busca os seus próprios interesses, não. Mas nós buscamos também o interesse do nosso próximo que está do lado. Nós não podemos fazer tudo pelo motivo, não. Tem pessoas que dizem: não, eu faço pelo meu motivo pessoal, eu faço pelo motivo egoísta.
Tem pessoas que dizem assim: o que é que eu vou ganhar com isso fazendo isso que você me pediu? O que eu levo nisso? Ou o que vai me promover diante das pessoas com isso? O amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, não. Há pessoas que vivem irritadas porque não têm amor. Há pessoas que vivem iradas, iracundas, odiadas, mal-humoradas. E a palavra, como dizia minha avó, pessoas ranzinzas. Aqui nesse mundo, meus irmãos, há pessoas assim, que vivem assim, que reclamam de tudo, nunca e nada está bom para eles. O marido não presta, os filhos não prestam, a mãe não presta, o pastor não presta, a igreja não presta, nada presta para eles. Nada presta. O amor, não. O que o amor não faz? Não se ressente do mal. Não se ressente do mal. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Você sempre será alvo do mal aqui nessa terra. Ou diretamente ou indiretamente. Alguém se levantará contra você, ou então contra os seus filhos, ou contra a sua esposa, ou contra a sua família. Mas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias do amor de Deus, não se ressentem com o mal. Eu posso dar um exemplo disso. Nós não guardamos as coisas no coração. Tem pessoas que guardam, né? Durante anos. Nós não guardamos, nós somos crentes. E depois as pessoas dizem: vou me vingar na hora certa. Vou me vingar. Guarda aquilo no coração. O amor não se ressente do mal. A pessoa ressentida, ela não consegue olhar nos olhos da pessoa, da outra pessoa. Quando você passa por uma calçada, ela pula para outra calçada. Se ela orava por você, ela deixa de orar por você, porque ela está ressentida. E o amor não faz isso. Quem tem amor não vive assim. Nós seremos alvos das outras pessoas, claro, direto ou indiretamente, intencionalmente ou intencionalmente, sem querer às vezes, ou em verdade, ou em falsidade, que só há pessoas falsas neste mundo. Mas se nós formos nos preocupar com as pessoas, nós seremos destruídos e nós morreremos, ressentidos também. Somente o poder do amor de Deus pode triunfar sobre todo e qualquer mal, porque o amor, ele triunfará sobre tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o amor não faz? O que é que ele diz no verso 6, comecinho do verso 6? O que o amor não faz? Não se conduz de forma inconveniente, não. Nós não somos inconvenientes, não somos, não. O amor não se conduz de forma inconveniente, de forma nenhuma. Eu não faço isso. O amor não se conduz de forma inconveniente. Ele diz isso no comecinho: não se irrita, não se ressente do mal. Perdão, no começo do verso 6. Agora é o que o amor faz. Olha o que é que o amor faz. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Tá? O que o amor faz? Ele nunca fica alegre com a injustiça, não. Nós não temos prazer na injustiça, de forma nenhuma. Nós não temos prazer em conviver, nem em manter uma coisa errada, não. De forma nenhuma. Isso não significa, meu amado irmão, que eu vou passar pano para os meus, quando os meus fazem alguma injustiça ou cometem alguma injustiça, não. Eu não posso passar pano pelo erro do meu filho, eu não posso passar pano pela uma injustiça que meu filho cometeu. Por isso que o amor não se alegra com a injustiça. O cristão quer sempre que a justiça seja aplicada, que a justiça possa triunfar. Por isso que nós temos que ser promotores da justiça de Cristo, de forma correta, através do que a palavra diz. Nós temos que fazer que nem Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha. Nós temos que ter fome e sede de justiça, a capacidade de se indignar com o mal, com o erro, com o engano que está aí fora. Nós temos que ter essa capacidade. E ele volta a dizer: o que o amor não faz?
Versículo, parte B agora, o que o amor não faz. Parte B do versículo 6. O que o amor faz? O que o amor faz? O que é que o amor faz? Parte B do verso 6. Mas se alegra com a verdade. Nós temos que ser pessoas que nós nos alegramos com a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Jesus é a própria verdade que veio nos libertar. Então nós temos que ser homens e mulheres, defensores da verdade do Evangelho, da verdade que é Cristo Jesus. Nós temos que viver dessa forma, não nos alegrar com a injustiça, mas nos alegrar com a verdade. Nós temos que viver assim. O que o amor faz? Verso 7. Tem pessoas que não pensam que não vai passar pelo vale de lágrimas aqui. O que o amor não faz? Olha o que é que ele diz. O que o amor faz? Perdão. O que o amor faz? Verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre. Passaremos por sofrimento aqui. O amor tudo sofre. A vida aqui na terra ainda é um vale de lágrimas, meus irmãos. O amor tudo sofre, passaremos por decepções, passaremos por angústias, passaremos pelo vale da sombra da morte. Mas nós temos que nos colocar na presença de Deus, colocar todas as nossas causas na presença de Deus, sabendo que tem um tempo determinado para acabar esse sofrimento, para que Cristo reverta a nossa causa e trabalhe, e está trabalhando em prol da nossa causa. O que o amor não faz? O que o amor faz? O amor tudo crê, o amor sempre espera, tudo crê. O amor, o que o amor faz? O amor tudo crê. O que é isso, pastor? É saber que o melhor sempre vem de Deus, mas não dos homens. Nós temos essa convicção que isso vai acontecer, que o melhor vem de Deus, que o melhor vem do alto. Nós cremos nisso, apesar do mundo, do jeito que ele está. O que o amor faz? O amor tudo espera. O amor tudo espera. Nós esperamos e confiamos que todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. Por isso nós esperamos. Tem pessoas que são assim, que olham e dizem, não tem mais jeito, para mim tudo acabou, não vai dar certo, é um drama, tudo acabou, não vai dar mais certo, era melhor ter feito do outro jeito. O amor tudo espera aqui, não é uma pessoa simplória, ingênua, não é isso. Nós sabemos que o mundo é ruim, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas nós temos a certeza, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A ideia aqui é de otimismo, não um otimismo irracional, não, um otimismo real, de coisas que se esperam, que levam em conta a realidade de Deus nas nossas vidas. Mas olhando para o sobrenatural, o cristianismo é sobre o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E nós sabemos, esperamos, confiamos. E por fim ele diz, o que o amor faz? O amor tudo suporta. Aí onde que está o verdadeiro crente. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer. Passaremos por sofrimentos e dificuldades. Passaremos por sofrimentos e alegrias. Teremos bonança e passaremos por recessão. Passaremos por dificuldades financeiras e teremos alegria. Passaremos pelo vale da sombra da morte, mas depois teremos alegria. Até a vinda do Senhor, o amor tudo suporta humildemente. Nós temos que ter essa humildade diante de Deus. O amor tudo suporta. Na alegria e na dor nós louvaremos ao Senhor, porque o amor triunfará sobre o mal. A última parte dessa pregação vai falar que só o amor permanece. Nós temos que lembrar do que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando qual o caminho mais excelente para a igreja. Qual o caminho mais excelente para a igreja? O amor. Qual o melhor caminho para a igreja? Qual o caminho mais excelente? O amor.
O amor é o caminho mais excelente, porque ele é superior aos dons. E nós observamos aqui agora o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz e o que o amor não faz. Por isso que o amor, ele permanece para sempre. Os dons passarão, todos os dons passarão, mas o que vale é o amor, porque o amor é para a vida eterna. O amor é a maior de todas as virtudes. O amor prevalecerá. E esse tem que ser o modo de vida do cristão, amar. Esse tem que ser o modo de vida da igreja, amar. A igreja militante hoje tem que ser a igreja que ama, para que ela seja a igreja glorificada e a igreja triunfante. Através do amor. É isso que nós temos que fazer. Aqueles que experimentaram o amor de Deus. Nós experimentamos o dom de Deus. Olha o que é que ele diz no verso 8. Os dons haveriam de terminar. Verso 8, vão terminar. Os dons são aqui para essa vida. Olha o que é que ele diz. Primeiro ele diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais termina. Qual o sentido que Paulo está dizendo isso? No sentido que o amor de Deus por nós jamais acaba. O amor de Deus jamais acaba. O amor de Deus é um amor ágape. Jamais acaba na vida da sua igreja. Por isso que não é sobre casamento esse texto. Quantos casamentos já não acabaram por falta de amor? Casamentos longos por causa do pecado, casamentos duradouros. Mas o amor de Deus por nós nunca acaba, nunca fica pouco. A medida do amor de Deus é mais amor e mais amor pela sua igreja. Mas as profecias, parte B aqui, ó. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Línguas passará. Línguas passará. Profecias desaparecerão. E havendo ciência, passará. Porque o que importa é o amor. Os 3 dons principais da igreja de Coríntios aqui. Os dons prediletos da igreja de Coríntios. Profecia desaparecerá, línguas cessarão e ciência passará. Eram os dons que eles mais amavam. É os dons que as igrejas neopentecostais mais gostam. E o que é que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Cessarão, passarão, porque o que importa é o amor. Por que passarão? Por que cessarão? Olha o que é que ele diz no verso 9, o apóstolo Paulo, ele já traz sistematicamente: pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Nós não conhecemos ainda ele por completo. Os nossos dons são incompletos. Mas a revelação de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Que é as Escrituras Sagradas. Que é a revelação de Deus inspiradas. Os dons cessarão. As línguas passarão. Porque o que importa é o amor. Se a igreja não amar, não vale nada. Nós não impactaremos Araripinas e os arredores. O Brasil não impactaremos. Por isso que ele traz um contraste agora no verso 10. Olha o que é que ele diz no verso 10. Mas quando vier o completo, então o que é incompleto será aniquilado. O completo está vindo em glória, majestade e poder. O perfeito está voltando em glória, majestade e poder. Muitos teólogos da antiguidade, eles pensavam que era a revelação bíblica que tinha que ser fechada, que o completo era a revelação da Bíblia, mas não era isso. Que o completo era o amor. Quando a igreja amasse completamente uns aos outros, então o completo aqui, como ele diz no verso 10, mas quando o completo vier, o que é mais, verso 10, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O completo aqui é Jesus Cristo, que está voltando em glória, majestade e poder. Ele está voltando, o perfeito é Jesus Cristo.
Ele está voltando para estabelecer o seu estado eterno, o seu reino eterno. Aí sim, quando ele voltar para buscar a sua igreja, aí eu vou ver, aí eu vou entender, aí eu vou saber quais os desígnios de Deus completo para a minha vida. Somente quando o perfeito vier. Até lá, até a volta do Senhor, Paulo usa duas ilustrações aqui. A primeira ele diz, é a ilustração de uma criança, de um menino. Olha o que é que ele diz, o menino, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Paulo está usando uma metáfora. É uma parábola aqui, falando da infância e da maturidade. É uma comparação com a infância. O que é que Paulo quer dizer para nós nessa noite? Enquanto nós estivermos na terra ainda, nós somos como crianças. Somente na eternidade nós seremos maduros. Isso não significa que nós estamos ficando para trás. Não, nós estamos em construção, dia a dia avançando. Mas enquanto estivermos aqui, nós ainda somos meninos. Nós ainda não temos a revelação completa de Deus. Nós estamos em construção. O estado do crente é um estado de construção, é um estágio de aperfeiçoamento, é um estágio de amadurecimento. Nós estamos em construção, igreja do Senhor. Aqui na terra ainda, a maturidade não é completa. Nós ainda vamos fazer coisas de menino. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos imperfeitos. Atitudes de meninos, mas nós estamos em construção para chegar à maturidade, como ele disse aqui no verso 11. Sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem e desisti das coisas de menino. Nós estamos num processo de amadurecimento espiritual, de construção. A segunda ilustração é a do espelho, que ele usa aí no verso 12, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, verso 12. Porque agora vemos como no espelho. Nós temos que lembrar que o espelho, na época de Paulo, era de bronze. Você olhava como se estivesse olhando para um capô de um carro. Você vê de forma embaçada. Nós não conhecemos ele por completo ainda. Nós ainda não conhecemos Jesus na sua forma completa. Não é o espelho de hoje. E a gente chega de frente para olhar para o espelho. Mostra até mais do que as nossas imperfeições, o espelho perfeito. Aquele cravinho lá você vê. Não está falando do espelho de hoje, ele está falando do espelho da época, que era como um bronze batido, você via de forma embaçada, de forma obscurecida. Por isso nós não conhecemos ainda a forma completa de Deus. Somente na segunda vinda, quando Cristo vier nos buscar. O apóstolo Paulo, na segunda carta aqui aos Coríntios, ele diz que ele foi ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. E lá no terceiro céu ele viu coisas inefáveis, coisas gloriosas, que não poderia revelar. O céu é além do que nós pensamos. O céu é muito melhor do que nós imaginamos. Porque depois, quando nós chegarmos lá, vai acontecer isso aqui, que ele diz no verso 12, finalzinho. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei ele também como sou conhecido. Nós estaremos face a face. Nós nos conhecemos. Nós sabemos das nossas fraquezas, mas um dia nós estaremos em frente, face a face com o perfeito e com o completo, que é Jesus Cristo. Nosso Senhor. O alvo de Paulo aqui até agora é que a igreja se preocupe e que a igreja se concentre no que é mais importante, meus amados irmãos. O que é mais importante na igreja? Que a igreja cultive o amor uns pelos outros. Que a igreja cultive um amor, o amor de Cristo uns pelos outros, porque o que importa é o amor. O amor é a maior de todas as virtudes. O amor é a solução para os nossos problemas, porque o amor triunfará. O amor triunfará.
pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele não faz. O amor triunfará nas nossas vidas. Por isso nós temos que ser uma igreja que ama, uma igreja que recepciona, uma igreja que abraça, uma igreja que recebe bem os nossos visitantes, uma igreja que tem a marca do amor de Cristo por nós. Nós temos que viver assim, através desse amor que Ele nos amou, e que possa ser demonstrado em nossas vidas, para que outras pessoas digam verdadeiramente: aquela igreja é uma igreja que ama. É assim que nós temos que viver. E o terceiro ato ele termina dizendo que o amor vai permanecer. Versículo 13, olha o que ele diz. Verso 13. Ele diz assim, verso 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Sem o amor, o cristianismo não existe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Sem o amor, o cristianismo era uma mentira, era um mito, era uma inverdade. O cristianismo existe por causa do amor de Cristo por nós. É por isso que o cristianismo existe, é por isso que o cristianismo é diferente de todas as religiões, que nós somos alcançados pelo amor de Deus, o amor salvador de Deus, o amor redentor de Deus. Você pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, nada vale, nada. Se eu não tiver amor, nem cristão eu não sou. Se eu não amar os meus irmãos do jeito que eles são, do jeito que eles foram formados, em construção, mudando dia a dia, sendo transformado de fé em fé, essa é a marca do cristianismo. O cristianismo é sobre o amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porém, entre eles, o maior deles é o amor. Por quê? Porque a fé em Cristo não vai precisar mais. A fé é a certeza de coisas que não vemos. Quando Cristo voltar, nós vamos ver face a face, como disse no capítulo 12. Nós não precisamos mais de fé. Não, nós precisamos de amor, porque nós veremos face a face. O completo vai estar juntamente conosco. Nós não vamos mais precisar de fé. O perfeito chegará. O perfeito vem, glória, majestade e poder. E a esperança, pastor, esperança é garantia do que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós não precisamos mais esperar, porque Ele estará presente conosco. E nós não precisamos mais de esperança, porque nós veremos Ele como Ele é. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que ter o quê? Amor. Nós temos que amar os imperfeitos, amar os diferentes, amar como Jesus nos amou. Essa é a marca da igreja que triunfará sobre todo o mal, sendo uma igreja que avança, cresce em amor, progride através do amor de Cristo, que prega o amor genuíno. É assim que nós temos que fazer. O amor é diferente. Nós precisamos de amor hoje e de amor eternamente. Porque lá vai existir o que no céu? Amor e muito mais amor diante da glória de Deus. É assim que nós vamos viver. Por isso que o maior deles é o amor. O foco da igreja tem que ser amar como Deus nos amou. Esse é o foco da igreja. Crescer em amor, crescer em relacionamentos. E o que isso inclui, pastor, nessa noite? Perdão. Tem alguém que você tem que perdoar nessa noite? O que inclui, pastor, humildade. Tem alguém que você tem que ir e pedir perdão, mesmo sendo você o ofendido. E isso é a maior expressão de amor que você pode fazer pelo seu irmão. Fazer a vontade de Deus. Nós temos feito isso em amor. Eu preciso ir ou eu preciso esperar? Independente. Vá até o teu irmão nessa noite, com o coração aberto, independentemente do que aconteceu. Chegue até ele e fale, peça perdão e mostre que você vive pelo amor. Quem mais te perdoou e quem mais nos perdoa todo dia é Deus. Por que nós não vamos perdoar
A igreja tem que ser conhecida como uma igreja que ama. Uma igreja que ama. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. A primeira é: o amor é uma ação. O amor é uma atitude. O amor é fazer o bem e deixar de fazer o mal. O amor é fazer o bem independentemente do que as pessoas fizeram contra nós. Coloque isso na tua cabeça, meu amado irmão. É isso que vai mostrar se você ama ou não. Segundo, qual o critério da verdadeira espiritualidade? Resposta: o amor. Você pode falar 7.164 idiomas, conhecer todos os mistérios da ciência, distribuir todos os seus bens que você tem hoje para os pobres, e até mesmo ser martirizado, morto. Se não tiver amor, nada vale, nada adiantará, como disse o apóstolo Paulo. O sinal da verdadeira espiritualidade é o amor. É o amor. O amor é o fruto supremo do Espírito Santo de Deus. E todos nós temos que ter amor. Jovens e adultos, homens e mulheres. Que Deus possa derramar amor e amor sobre a vida dessa igreja. Para que nós possamos ser uma igreja madura. E se tiver alguém nessa noite que você precisa se reconciliar, que você vá até ele. Que você precisa pedir perdão, que você vai até ele. Que você precisa fazer o bem, que você vai até ele. Se você estiver ressentido com alguém, vá até ele. Procure o seu irmão. Procure ou essa pessoa. Hoje é a noite. Pastor, não vou conseguir localizar ele. Faça uma ligação. Porque a medida do amor de Deus por nós foi demonstrada na cruz do Calvário, através da sua maravilhosa graça que nos alcançou. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Nós não podemos viver de desculpas, não. Para a igreja agora, essa aplicação. O alicerce da igreja é o amor de Cristo por nós. Ele é o alicerce da igreja. Ele é a rocha eterna da igreja. Ele é amor. E ele demonstrou isso na cruz do Calvário, pagando completamente os nossos pecados. E quando nós nos colocamos diante dele em confiança, sabendo que ele é o nosso Salvador, sabendo que ele é o nosso Redentor vivo, que nós somos feitos filhos de Deus, a saber, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, sabendo que agora ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus. Quando nós sabemos de tudo isso, nós temos todas as garantias que ele nunca jamais nos abandonará, que ele está com a sua igreja na dificuldade, na dor, mas a igreja tem que ser conhecida com uma marca só: amor uns pelos outros. Como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em João 17, quando ele cita o sermão sacerdotal, ele diz: eu quero que vocês sejam conhecidos como um, como eu e o Pai somos um. O amor que o filho tem pelo pai, o pai tem pelo filho. O amor que o irmão tem pela irmã, o irmão tem pelo outro irmão. É assim que nós temos que sermos conhecidos. Essa é a marca, esse é o cartão de visita da igreja. É isso que vai impactar o mundo e vai trazer diferença para essa sociedade. A igreja que ama, a igreja que recebe, a igreja que recepciona, a igreja que abraça. Para você que não é crente ainda nessa noite, só há uma chance para você. Uma opção, é o amor de Cristo, seu amor redentor. O tema da campanha de missões mundiais desse ano, João 3,16, ele deu a vida por você, ele é amor na sua essência.
Por isso tem que haver mudança de vida nessa noite. Somente reconhecendo o amor de Cristo por você, reconhecendo o seu ato salvador na cruz do Calvário, somente assim. E isso vai trazer arrependimento e confissão de pecados, sabendo que Cristo é o nosso Redentor, que pagou completamente a culpa dos nossos pecados por amor. Foi por amor que Ele se entregou numa cruz. Foi através da sua maravilhosa graça, graça irresistível, que essa palavra possa ter feito morada no teu coração. Que essa palavra possa reavivar a tua fé nessa noite. Se você está desanimado, sabendo que Deus te ama incondicionalmente, sabendo que Ele te protege, porque Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é amor. Ele nos ama incondicionalmente, através da sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Libertei de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor. Vamos ficar de pé, igreja. Deus prometeu o melhor pra mim, e nele esperarei. Escude e força Ele será, enquanto eu viver. Libertei de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia
Espírito me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Amém. E a igreja poder sentar. Como eu tenho falado, a marca da nossa igreja tem sido o amor. E o amor, ele alcança outras pessoas. O que Cristo fez por nós. Eu queria apresentar para a igreja as nossas amadas irmãs do projeto OCC, que é um trabalho que houve conversão e convicção de pecados. Eu queria que Stephanie trouxesse aqui Dalila, Pamela, Heloísa e Carla. Vem cá, meninas. Não precisa ter vergonha não, vem, minhas amadas. Essas aqui são nossas novas irmãs em Cristo, do projeto OCC, Operação Criança com Cristo. A árvore está dando frutos para a glória de Deus. Que a igreja abrace as irmãs, ame as irmãs. E isso foi uma decisão com convicção. Convicção. E Deus está trabalhando profundamente na vida dessa igreja. Porque essa igreja é conhecida como uma igreja que ama. A marca dessa igreja é o amor. O amor que nos alcançou. Agora nós amamos essas jovens. Por isso que é um investimento no reino dos céus. Cada dia que aquelas professoras foram lá. E o projeto continua, está lá. E vai frutificar a 30, e a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Nós cremos no agir de Deus, nós cremos nesse amor que redime, que salva, que restaura, que transforma. Eu gostaria de orar pela vida das meninas, de Pamela, Danila, Heloísa e Carla. Baixe sua cabeça, curve sua fronte. E louvamos Deus Todo-Poderoso pela vida de Dalila, de Pamela, de Heloísa e de Carla, Deus. Que o Senhor as sustente, que o Senhor as guarde. E o Senhor livre elas de todo e qualquer mal nessa caminhada que está caminhando, que está começando, ó Deus. Que o Senhor direcione os seus passos. E o Senhor seja o farol que ilumina a vida delas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando esse projeto maravilhoso, ó Deus. Que o Senhor possa continuar dando espírito de ousadia, para que o Senhor possa levantar mais e mais pessoas para fazer, ó Deus, a tua obra aqui na terra. E que a tua igreja continue militante. Temos a certeza que a tua igreja será uma igreja triunfante. E estaremos lá na glória de Deus. E também, ó Deus, as tuas filhas. Que nós possamos, ó Deus, discipulá-las, ensiná-las, amá-las. Que a marca da tua igreja seja amor. O amor com que o Senhor nos amou, de tal maneira que não tem explicação, que é um amor incondicional, que é um amor substitutivo, que é um amor sacrificial. Obrigado, Senhor, abençoa cada uma delas, fica com elas e seja com elas. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Abrace as meninas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus, e que o amor de Deus Pai esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.